com sua mão no seu coração, vamos orar mais uma vez? Coloca a mão no seu coração aí, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos aqui com alegria nessa noite. Pai, nós sabemos, como declaramos nessa canção agora, que nós somos amados pelo Senhor. Nós cremos nessa verdade, nós declaramos essa verdade. E por mais, Pai, que muitas vezes as circunstâncias não digam isso, as coisas ao nosso redor não digam isso, nós confiamos na Sua palavra que diz que nós somos amados. Então, Pai, nessa noite nós estamos aqui com alegria, Pai, crendo que é um dia que o Senhor marcou para falar ao nosso coração, que é mais um dia, Pai, que nós nos reunimos aqui como igreja, como juventude, para ouvir a Sua palavra, para dias difíceis, para circunstâncias difíceis, somente a Sua palavra nos ajuda. Então, Pai, nós estamos aqui hoje de coração aberto, ouvidos abertos, para receber, Pai, a instrução da Sua palavra. Queremos com alegria, Pai, nessa noite, receber a instrução no nosso coração, essa palavra que produz vida, produz alegria em nós. Então, Pai, tudo aquilo que nessa noite vem contrário à Sua palavra, nós declaramos que cai por terra nessa hora em nome de Jesus. Nós queremos com alegria crer na verdade, Pai, como nós acabamos de cantar, que nós somos filhos amados do Senhor. Por isso nessa noite, Pai, nós unidos aqui como igreja, como jovens, queremos dizer que nós amamos o Senhor e que nesses dias nós possamos compreender o quanto nós somos amados pelo Senhor. Essa verdade, Deus, vai produzir em nós alegria, contentamento, esperança. É isso que nós queremos nessa noite. Nós oramos, nós nos preparamos, mas agora é com o Senhor. A Tua presença, Pai, é o que nós desejamos nessa noite. Nós queremos o Senhor, a Sua presença. Então fala conosco mais uma vez, Pai. Nós estamos fazendo, Pai, essa série de cultos, porque nós queremos a cada dia, a cada final de semana, passar esse tempo com o Senhor, sendo ministrados pelo Senhor. Nenhuma circunstância difícil que tem se levantado contra a nossa vida vai nos impedir, Pai, de estarmos na Sua presença, de vivermos isso que o Senhor tem para nós e de compreender o tamanho do amor do Senhor por nós. Então, Pai, nós estamos aqui, fala conosco em nome de Jesus. Quem crê nisso diz um amém bem forte aí. Pode ser mais forte, em nome de Jesus. Amém. Eu só queria pedir para os irmãos que estão mais para o fundo, se você puder, por gentileza, chegar um pouquinho mais para frente, os irmãos que estão aí no fundo. Eu queria pedir para os líderes também, queria pedir para os líderes todos sentarem aqui na frente hoje, por gentileza, toda a liderança, sentar nas cadeiras da frente aqui. Alguém, por gentileza, desliga os ares aqui da minha direita. E aí aumenta a temperatura desses aqui. Eu tinha deixado em 23, pode pôr em 25. Hoje está friozinho lá fora. Amém? Você está feliz? Você está feliz mesmo? Amém? Quem está nos visitando hoje, que é a primeira vez que visita os nossos cultos, nunca tinha visto, seja bem-vindo. Alguém mais que nos visita hoje? Um casal ali também, chegou debaixo de chuva, mas veio, glória a Deus. Alguém mais nos visita? Aqui também nos visita. Vocês que estão nos visitando hoje pela primeira vez, nós queremos dizer que você é muito bem-vindo. Aqui é o seu lugar, junto conosco. Sinta-se à vontade no nosso meio. Depois, no final do culto, um líder vai procurar você para te convidar para ir para uma célula também. Amém? Hoje eu vou falar bem rapidinho, porque o pastor Darlan quer acabar o culto 9 horas. Amém? Vai acabar 9 horas. Quem crê? Tudo é possível que crê. Eu quero isso? É mesmo? Não sei se ele quer, mas tem que acabar 9 horas. O senhor tem 27 minutos. Não? Então tem um pouquinho mais, olha aí. Ixi, vai dar tempo de sobra. Amém? Pai, nessa noite nós apresentamos a vida do pastor. Pai, com alegria ele está aqui hoje para compartilhar a palavra conosco. Sabemos que nessa semana ele orou, se preparou, e é essa hora que a palavra vai ser liberada sobre a tua igreja. Então, Pai, que essa palavra encontre lugar no nosso coração. Tudo que for contrário a essa palavra agora, nós lançamos fora. Nossa mente, nosso coração estão agora receptivos à sua palavra. Nós cremos, Pai, que há um propósito nesses cultos. Nós cremos que há um propósito nessas palavras. E nós queremos, Pai, nos colocar nesse propósito. Então, Pai, usa a vida do pastor Darlan nessa noite para falar conosco, a sua igreja. E nós cremos que vai ser uma bênção em nome de Jesus.
Aleluia. Agora até eu creio. Deixa eu botar o cronômetro aqui então. Meu Deus e meu Pai. 40 minutos. Deus existe. Player, valendo. 1, 2, 3 e... Deixa eu gerar um certo desconforto em você. Eu quero gerar esse desconforto para que o Espírito possa agir no seu coração. Amém? Quem é casado, continue junto. Mas quem não é casado, eu gostaria que você sentasse individualmente. Afasta aí. Tem cadeira sobrando. A não ser que você seja casado. Mas se não for casado, e morar junto é diferente de ser casado, eu quero que você sente individualmente. Isso. Perfeito. Obrigado. Se você puder desligar o seu celular, eu fico mais feliz ainda. Se não, pode deixar ele no bolsinho aí, do jeito que está. Eu quero que você preste atenção em mim, porque eu só tenho então 1h40 minutos. Só um falou amém, gente? Oh, meu Deus. Como diz o obreiro Douglas, eu estava orando essa semana, e orando ao Senhor, né? Falei, Senhor, eu preciso pregar para os jovens. Tem muito tempo que eu não prego para jovem. E muito tempo mesmo, né? E eu falei, Senhor, me dá uma palavra para os jovens. E eu orei segunda, eu orei terça, e eu orei quarta, e eu orei quinta, e eu orei sexta, e eu orei hoje de manhã, e até hoje de manhã eu não tinha uma palavra para compartilhar com você ainda. Aí eu falei, Senhor, o culto é à noite, Senhor, me ajuda, né? Eu creio que o Senhor quer falar algo ao coração desses jovens. E aí o Senhor me trouxe algo, que quando eu era jovem, não que eu não seja, não me entenda mal, né? Mas no tempo de solteiro, e logo quando eu me casei também, não quer dizer que hoje eu não passe por isso, mas hoje não mais tanto quanto antes, porque hoje eu aprendi a lidar com essas circunstâncias, eu aprendi a lidar com essas situações, mas logo quando me converti, eu tive algumas experiências, no sentido assim, o título da minha mensagem hoje é: eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja e nada acontece, nada muda. Eu tive essas experiências quando jovem, logo quando me converti, né, eu orava, eu lia a Bíblia, então eu vinha à igreja, eu ia na célula, não perdia os cultos, ia nos cultos de jovens, ia no culto de celebração, orava, lia a Bíblia, mas às vezes eu tinha essa impressão de que nada acontecia, nada mudava. Mas sabe, meu querido, existem momentos nas nossas vidas, aonde vai surgir esse sentimento dentro de você. É como se a gente sentisse como se Deus não se importasse com a gente. Ou é como se então a gente orasse, mas parece que a nossa oração não passa do teto da casa, não passa do teto da igreja. É aquele sentimento de estar literalmente sozinho, a sós. Você busca Deus, você tenta encontrar Deus, mas é como que se Deus se escondesse de você. E eu não sei em você, mas em mim, né, como eu disse antigamente, isso gerava um certo desespero. Isso gerava em mim um certo sentimento de: será que está valendo a pena buscar a Deus? Será que está valendo a pena esperar? Será que está valendo a pena tanto esforço, tanta busca, tanta oração, tanto jejum? Será que tudo isso que está escrito na Bíblia, será que realmente é verdade? Será que tudo isso realmente vai acontecer? E é interessante que o salmista Davi, ele sentiu a mesma coisa, quando ele escreveu o Salmo 128, olha o que ele disse no início do Salmo 128, eu vou ler na minha versão, você acompanha aí, Salmo 128, verso 1, não, Salmo 128, não é Salmo 1, Salmo 128, uma dica para as irmãs do som, olha para cá, irmã, se tu não sabe a abreviação, já falei isso para minha filha, às vezes é difícil lembrar as abreviações de todos os livros, digita, vai escrevendo Salmos, S-A-L, a hora que você escrever, vai aparecer na listinha ali, então dá um Ctrl F1 aí,
Aí, digita lá, S-A-L. Olha lá, apareceu Salmos. Aí você dá um espaço, capítulo 28. Não, Salmo 28. Não, vocês entenderam tudo errado. É Salmo 28. A partir do verso 1. Olha o que o salmista diz, Davi diz: a ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha, não feches teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. É como se Davi estivesse falando nesse salmo: Deus, eu estou te clamando, e o Senhor está de boca calada, o Senhor não fala nada, o Senhor não faz nada, nada está acontecendo. Mas Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa, é melhor que eu morra. Senhor, faz alguma coisa, manda um sinal, nem que seja um sinal de fumaça. Senhor, faz alguma coisa, nem que o Senhor manda um oi para mim no WhatsApp, mas faz alguma coisa, Senhor. Eu não estou vendo nada acontecer. Deixa eu falar algo para você, jovem. A caminhada cristã, ela não funciona como um caixa eletrônico. Não é só você pegar o cartão, ir no caixa, colocar o cartão, digitar uma senha e de repente o dinheiro aparece. Não é assim que as coisas funcionam. Muitas pessoas acham que apenas o fato de orar, de ler a Bíblia então, e de ser um membro ativo de uma igreja, isso faz com que Deus vá se mover imediatamente. Muitas vezes, meu querido, Deus age em meio ao silêncio. Muitas vezes Deus age em meio a essa demora. É o silêncio do céu. Você clama, você ora, mas há como que um silêncio, há como que um tempo de espera da parte de Deus para Ele poder responder a você. E é interessante que em algumas situações a gente às vezes recebe uma proposta, e aí a gente vai orar a Deus, e a gente ora, e Deus não responde, e a gente fala: Senhor, mas a proposta está aí, e eu preciso dar uma resposta, Senhor, mas Senhor, eu quero uma direção sua, eu quero que o Senhor fale comigo antes de eu dar a resposta, Senhor. E o céu se cala, é aquele silêncio, é aquela demora para Deus responder. É aí onde muitos de nós erramos, falhamos, porque Deus não respondeu nada, mas a gente tem que dar uma resposta. O que a gente faz? A gente vai lá e dá a resposta. Então, a gente tem medo de depender de Deus, a gente tem medo de confiar em Deus e Deus falhar. Mas pastor, eu preciso dar a resposta amanhã. Pois é, mas o seu Deus não falou com você ainda, o seu Deus não respondeu você ainda, o seu Deus não deu a direção ainda. Deus está esperando. E se Deus que é soberano está esperando, qual que é o problema da gente esperar em Deus? Qual que é o problema da gente compreender o silêncio de Deus, da gente compreender então a demora de Deus? Deixa eu ler um verso para você, no mínimo estranho esse verso, Isaías 45:15. Isaías 45:15. Verdadeiramente tu és o Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Então Deus muitas vezes é esse Deus que se esconde, mas o Deus, Ele quer ser achado por você, Ele quer que você o busque. É como está lá em Jeremias 29:13, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós. Na minha versão diz: e mudarei a vossa sorte. Então, Deus muitas vezes vai se esconder, mas a você cabe buscar o Senhor de todo o seu coração, até que você então encontre o Senhor. E quando você encontrar o Senhor diz que vai fazer mudar a sua sorte. Presta atenção, se Deus aparecesse para a gente
e respondesse a gente imediatamente, a cada vez que nós clamássemos por Ele, é como se Deus fosse um garçom. A gente está aqui, surge uma necessidade, eu levanto o dedinho, o garçom vem e me atende. Ou é como se Deus fosse o SAMU, eu cato o telefone, ligo no 190, aí de repente a ambulância vem e faz o resgate, faz o atendimento. Não é bem assim. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz lá em Romanos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Ele é o seu socorro. Isso não muda. Mas tem situações, tem momentos na vida da gente que você vai receber o silêncio do céu. Tem momentos que você vai ter que aprender a buscar o Senhor. Tem momentos que você vai ter que aprender a esperar no Senhor. Jesus passou por isso. Quando Jesus estava lá no Getsêmani, Jesus estava debaixo de uma pressão muito grande. Jesus estava prestes a enfrentar o Gólgota, a ser crucificado, e Jesus foi orar. E a Bíblia diz que Jesus suou gotas de sangue, tamanha pressão que Jesus estava enfrentando, e Jesus orou. O Pai não respondeu ele imediatamente, o Pai não falou para ele imediatamente o que era para ele fazer. Assim como Jesus, quando estava lá na cruz, conforme o louvor que nós cantamos, Jesus estava sendo crucificado, e de repente Jesus fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Isso era o sentimento de Jesus, era o silêncio do céu para o Senhor ali na cruz. No momento, imagino eu, que muito mais doloroso, muito mais decisivo, muito mais emergente, muito mais urgente do que eu e você temos enfrentado. O Senhor estava sendo crucificado, e Ele clamou pelo Pai. Mas preste atenção, meu querido, isso não significa que Deus não se importa. Isso não significa que não é importante para Deus. Isso não significa que Deus não está te ouvindo, meu irmão. Não significa que Deus te abandonou. Se Deus fizer, se Ele não fizer, se a porta abrir, mas se a porta, Ele é Deus. Ei, Ele é Deus. Ele é um Deus que te amou de tal maneira, que entregou o seu único filho por amor a você. Será que esse Deus vai te negar alguma coisa? Será que esse Pai, Ele vai fechar a porta para você, se não for necessário que a porta seja fechada? Será que esse Pai vai oferecer o silêncio para você então, se não fosse necessário esse silêncio, esse tempo de espera? Eu penso que não, porque os planos, os desígnios, os caminhos de Deus são perfeitos, mas são mais elevados que os nossos. Os pensamentos dele são mais elevados. O Senhor contempla o início, o meio e o fim. O Senhor, Ele vê todas as coisas. Mas a gente, às vezes, nesse desespero de que algo aconteça, nesse desespero, né, por completar os estudos, iniciar uma faculdade então, e aí depois vem esse período do casamento, e aí vem a questão profissional, de você se estabilizar financeiramente, de você ter então a sua família, a sua casa, de você viver a vida em abundância que Cristo te chamou para viver. Às vezes a gente esquece de que Deus é Deus. Às vezes a gente esquece de que o Senhor é quem controla todas as coisas. Ele é o Deus do tempo e do espaço. Ele é o Deus das estações. Às vezes Deus vai agir assim, através desse silêncio. Mas outra coisa que você precisa entender essa noite também, meu querido, é que a caminhada cristã, ela tem a ver com relacionamento. A nossa caminhada cristã, ela tem a ver com decisões. Quando você conhece alguém, nesse momento se inicia um relacionamento. As coisas, elas não acontecem automaticamente. É um dia após o outro,
é uma experiência após a outra, é uma decisão após a outra. Um vai conhecendo o outro, vai havendo então uma intimidade, uma afinidade. Com Deus não é diferente, meu querido. Por que você acha que com o Senhor é diferente? Deus, ele enviou o seu Filho. Por quê? Porque ele está interessado em um relacionamento. É por isso que Deus enviou Jesus, para que quando eu e você crescêssemos agora em Jesus, nos tornássemos filhos de Deus. Filhos para quê? Para um relacionamento. Para que você viva então agora, através de Cristo, em Deus, essa vida plena, essa vida perfeita. Para que você desfrute agora então, dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Mas o Senhor está em busca de relacionamentos. Relacionamentos. Quando você tomou a decisão por Jesus, então, que isso tem a ver com a sua salvação, você conscientemente reconheceu que era um pecador, você pediu perdão ao Senhor, você abriu seu coração, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, mas na verdade você tomou uma decisão por se relacionar com Deus através de Cristo. A sua decisão pelo Senhor é uma decisão então por se relacionar com o Pai agora. Então, meu irmão, tudo na nossa vida tem a ver com esse relacionamento e com as decisões que nós tomamos. Muitas pessoas, elas acham que é Deus quem vai condenar as pessoas naquele dia ao inferno. Na verdade, Deus só vai lembrar as pessoas das decisões que as pessoas tomaram. É aquilo que eu sempre falo para você, meu querido. Não existe nada neutro neste mundo. Não tem nada neutro. Então, você escolheu a Deus através de uma decisão que você tomou em Cristo. Quem escolheu a Deus por causa dessa decisão em Cristo, vai desfrutar da vida eterna, porque você tomou uma decisão por Cristo. Mas naquele dia, as pessoas que vão ser condenadas ao inferno, é porque elas não tomaram uma decisão por Cristo. E não tem como tomar uma decisão neutra. Não, pastor, mas então eu não tomei a decisão por Cristo, eu não recebi o Senhor, mas eu também não tomei uma decisão pelo diabo. Mas não tem meio termo. Ou naquele dia, o livro da vida vai ser aberto e o seu nome vai estar registrado lá, porque você decidiu por Deus, decidindo por Cristo, ou o nome não vai estar contado lá. Se o nome não estiver contado lá, é porque a pessoa decidiu pelo diabo. Deus só vai lembrar ela da decisão que ela tomou. Não vai ser Deus que vai condenar. Deus, ele nos cerca o tempo todo, para que eu e você então tenhamos esse encontro com o Senhor. Você foi cercado por Deus, eu fui cercado por Deus, meu querido. Deus me cercou de várias formas, de várias maneiras, para que eu pudesse ter um encontro com o Senhor então. Então, naquele dia, as pessoas elas vão para o inferno, porque elas ouviram falar de Jesus, mas elas não quiseram a Deus. Ninguém vai para o inferno, ninguém vai ser condenado naquele dia, sem antes ter ouvido falar acerca de Jesus. Tem uma pessoa que eu conheci, essa pessoa era aqui de Água Boa, ela estava enferma lá em Goiânia, e lá no hospital, Deus cercou ela. Deus enviou pessoas para falar do amor de Jesus, para apresentar esse evangelho maravilhoso, o evangelho da graça, as boas novas, para essa pessoa lá no leito de morte. Essa pessoa já estava desenganada pelos médicos, estava com câncer, estado terminal, e aí uma pessoa foi até ela, e a pessoa pregou para ela, e depois de alguns minutos, ela ouvindo acerca de Jesus, acerca do plano, do propósito de Deus, essa pessoa simplesmente respondeu, falou: olha, até aqui eu vivi sem precisar desse Deus, por que agora eu precisaria dele? Essa pessoa literalmente tomou uma decisão pelo diabo. Ela não quis saber de Deus. Porque quando você escuta isso às vezes, né? Não, porque se a pessoa não escolheu a Deus, aí às vezes vem na nossa cabeça, né, de que não, tem muitas pessoas que vão para o inferno. Meu irmão, o céu, ele vai ser muito mais povoado do que o inferno. O céu vai ser muito mais povoado do que o inferno.
vão para o inferno essas pessoas que realmente não quiseram a Deus, rejeitaram a graça, rejeitaram a obra lá na cruz do Calvário, rejeitaram a Cristo. Essas pessoas, elas vão para o inferno. Então, eu penso que Deus cercou esse homem, Deus cercou você, Deus cercou a mim, assim como Deus cercou um jovem na Bíblia, o jovem Saulo de Tarso. Saulo, ele era um jovem que ele era perseguidor de Cristo, ele era perseguidor daqueles que eram do caminho do Senhor, ele era perseguidor dos cristãos. A Bíblia fala um pouquinho dele lá em Atos capítulo 9, Atos capítulo 9 a partir do verso 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Mas é interessante que quando nós lemos a vida de Paulo, depois você pode ler todo o capítulo 9 de Atos, leia o capítulo 8, leia o capítulo 10, para você entender o caminho aqui. A pastora está lembrando, que quando fala ali o caminho, no versículo 2, os que eram do caminho, com C maiúsculo, você sabe que esse caminho aponta para o caminho de Cristo, né? Caminho de Jesus, porque a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Paulo, ele era perseguidor dos cristãos, mas é interessante quando a gente lê a história de Paulo, mas Paulo fazia isso achando que isso era o correto, ele fazia isso achando que ele estava certo disso. Mas é interessante que no verso 3, Paulo então, seguindo na estrada de Damasco, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele sabia quem era, e a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-se, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja, Paulo teve um encontro com Cristo aqui. Jesus apareceu para Saulo na estrada de Damasco, mas Saulo precisou tomar uma decisão. Saulo precisou agora dar uma resposta. Que decisão que ele tinha que tomar? Ou a decisão de continuar sendo um perseguidor de Cristo, ou a decisão agora de ser um seguidor de Cristo. É interessante que Deus havia preparado um homem chamado Ananias, o cara que foi o discipulador de Saulo, o cara que foi o líder, ele foi o discipulador, ele foi o anjo da guarda, ele foi o consolidador da vida de Saulo, e Deus preparou esse homem, e a partir desse momento a vida de Saulo foi transformada. Vamos lá para o versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado, e depois de alimentar-se, ganhou novas forças, e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Saulo começou a evangelizar. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos quantos o ouviam ficavam atônitos e indagavam: ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? Nome maiúsculo é porque é o nome do Senhor. E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexo
os judeus que viviam em Damasco, ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Aí eu imagino que você conhece o restante da história. Aquele Saulo, então, que andava por um caminho, que estava fazendo a coisa certa, teve um encontro com o Senhor, seu nome foi mudado, não sei se você conhece a história, mas Saulo, teve o nome mudado para Paulo, mas Paulo agora era o pregador da graça de Deus, o apóstolo da graça, aquele que era um homem cheio de dogmas, aquele que era um homem douto, mas era um perseguidor do evangelho, um perseguidor da verdade, um perseguidor de Cristo, passou a ser um pregador de Cristo, um homem que nos exorta então a não tornarmos a graça de Deus em vão. Um homem que no final da vida pôde falar que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Teve uma experiência com o Senhor, teve a sua vida transformada. Outro jovem que eu quero citar para você essa noite é Jacó. Jacó, irmão de Esaú. Jacó, ele teve a sua vida marcada por trapaças, teve a sua vida marcada por mentiras, pelo engano. Onde Jacó ia, ele causava problemas, até que um dia, Jacó tomou uma decisão de querer mudar de vida. Jacó não queria mais aquela vida, ele estava fugindo do seu irmão, porque ele tinha enganado o seu irmão, tinha trapaceado o seu irmão, tinha roubado o seu irmão o direito da primogenitura, tinha enganado o seu pai Isaque, e estava fugindo do seu irmão, porque Esaú queria matar ele. Esaú estava com ódio de Jacó, e Jacó estava fugindo. Então foi nesse momento, ali em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, transpôs o val de Jaboque, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então veja, 2 jovens que eu peguei para você aqui. Saulo, ele foi cercado pelo Senhor. O Senhor cercou Saulo, apareceu para ele na estrada de Damasco. Aquele homem tomou uma decisão, teve a sua vida transformada. Jacó não. Jacó, ele decidiu lutar com Deus. Mas qual foi a luta de Jacó? Jacó lutou com Deus, porque Jacó queria ser mudado. Jacó queria ser transformado. É interessante que hoje, a referência que nós temos do nosso Deus, é que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E isso tem um significado bíblico também. Deus é Deus de Abraão, porque Abraão, ele foi o originador. Então quando a Bíblia fala que Deus é o Deus de Abraão, isso aponta para o Deus Pai. Quando a Bíblia fala que Deus é o Deus de Isaque, é porque aqui está apontando para o Deus Filho, Deus Jesus Cristo. E Jacó, ele aponta para o Espírito Santo de Deus. Então aqui também nós vemos a Trindade de Deus. Então eu quero que você entenda essa noite. Tem um momento em que Deus oferece para nós o silêncio. Tem um momento de espera, onde você ora, onde você busca, onde você clama, e os céus estão fechados. Esse é o momento de você aguardar.
Esse é o momento de você não fazer nada, de você, sabe, não dar um passo. Quando o Senhor não te responde, meu irmão, não avance. E nem retroceda. Tem pessoas que às vezes já nos procuraram e falam: pastor, está difícil demais ser líder de célula. Aí eu pergunto: irmão, você orou? Não, eu já orei, pastor. Mas falei: e aí? Não, já tem 3 meses que eu estou orando. Mas Deus não falou nada, e eu não sei mais o que fazer, e eu quero entregar a célula. Tem 3 meses que está orando, Deus não falou nada. E mesmo assim a pessoa quer entregar a célula. Mesmo assim quer desistir, quer voltar para trás. Pastor, eu estou orando para me casar, mas Deus não fala nada comigo. Mas e aí? Você vai encontrar alguém e vai casar mesmo assim? Ou você vai esperar Deus apontar? Você vai esperar Deus direcionar? Você vai esperar Deus falar? Tem pessoas que me procuram, às vezes falam: pastor, recebi uma proposta para mudar de emprego. Aí eu falo: irmão, e aí, você orou? Orei. O que Deus falou com você? Não, Deus não falou nada, pastor. Eu falo: e aí, irmão, o que você vai fazer? Eu acho que eu vou aceitar a proposta. Eu falo: gente, mas recebeu uma proposta, consultou o Senhor, mas o Senhor não falou nada. E mesmo assim vai entrar pela porta, sem saber se aquela porta é de Deus. Mas pastor, se eu não der resposta amanhã, eu perco o emprego. Mas aí, o seu emprego agora se tornou o seu Deus. Ou será que eu ainda posso confiar em Deus? Você está me entendendo? Você está me entendendo essa noite, meu querido? Então veja, tem o período do silêncio, mas tem o período do relacionamento, tem o período das decisões. A nossa vida, ela é marcada por decisões, meu querido. Se não todas, mas a maioria das suas lutas são por causa de decisões erradas, ou por você não ter tomado uma decisão ainda. Tem jovens, não só jovens, tem pessoas que começam então a caminhar conosco, começam a ir na célula, começam a vir no culto, já são 9 horas, começam a vir no culto, e de repente tomam uma decisão por Cristo, sabe, abre o coração, tem uma experiência com o Senhor, mas não querem se batizar. E a pessoa fala: não, pastor, deixa eu esperar, não estou pronto para o batismo ainda. Pastor, tem algumas coisas que eu preciso mudar ainda, tem algumas coisas que eu preciso abandonar ainda. Mas espera aí, então quer dizer que eu dou conta de me mudar por mim mesmo? Ou será que quem me muda é o Senhor através da sua palavra? Será que quem me transforma então é o Espírito Santo, ou eu sou capaz de me transformar? Porque se eu sou capaz de me mudar, se eu sou capaz de me transformar, então eu sou capaz de me salvar também. Então eu não preciso de Cristo. É aí que está o engano. As pessoas têm medo de tomar uma decisão por Cristo então, porque elas acham que a vida delas vai ficar muito monótona agora. Já imaginou? Eu vou para a igreja, me batizo, eu tenho que passar a ser dos crentes agora. Aí eu não posso mais ir em festa, eu não posso mais beber, eu não posso mais fumar, eu não posso, mais fazer as coisas que eu gosto. Meu Deus, vai ser uma vida muito louca, vai ser uma vida muito difícil. Será que a vida com Deus é difícil? Será que Deus tem uma vida então realmente monótona para nós? Ou será que a vida cheia da vida de Deus, guiada pelo Espírito Santo de Deus, não é uma vida mais do que cheia de aventuras? Mas às vezes essa luta que você está enfrentando, meu querido, é essa. É só pelo fato de você não tomar uma decisão por Cristo então, de você querer se batizar, de você querer falar: Senhor, eu sou teu. Porque o batismo, a Bíblia fala lá em Marcos: quem crer e for batizado será salvo. O batismo, ele é simplesmente uma confissão pública diante dos homens, diante de Deus e diante do inferno, quem realmente é o seu Senhor e o seu Salvador. Batismo é isso. Então as pessoas, muitos falam: não, pastor, eu não estou pronto para o batismo ainda. Mas espera aí, não está pronto para a vida plena? Não está pronto para a vida abundante? E aí fica relutando por tomar a decisão por Cristo. Essa eu acho que é a primeira decisão que você tem que tomar na sua vida, meu querido. É a decisão mais importante da sua vida, de você tomar uma decisão verdadeiramente por Cristo. Creu com o coração, confessou com a boca, desce as águas do batismo, recebe o selo do Espírito Santo, recebe o enchimento do Espírito Santo, entrega a sua vida para o Senhor, para você poder falar: eu sou de Deus, eu sou de Cristo, minha vida é dele, eu pertenço a Ele, e agora o Senhor vai operar em mim o seu querer e o seu realizar.
Agora aquele que iniciou a boa obra na minha vida vai completar essa obra na minha vida. E deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Primeira grande decisão sua é receber o Senhor e tomar essa decisão realmente por Cristo. Mas quer ver? Tem outras coisas na sua vida que também envolvem decisão. Sabe, você que está se relacionando com alguém, mas que não é casado ainda, sabe essa luta que você tem sobre a questão de cortar o relacionamento, de abandonar o sexo fora do casamento, que é pecado, como diz a palavra de Deus. Sabe o que você tem essa luta? Que na sua cabeça você acha que não tem como viver mais sem sexo. Ou se eu romper então com ele, ou se eu romper com ela, ele vai largar de mim ou ela vai largar de mim. Aí o que você está falando para Deus? Que eu não confio em você, Deus. Porque o Senhor não é capaz de arrumar um parceiro ou uma parceira melhor para mim. Essa é a sua luta. Simplesmente decidir. Você acha que não é isso, mas é só tomar uma decisão. Irmãos, eu comecei a ir para a igreja. Quando eu vi o pastor Joel falando acerca de Cristo, acerca da obra na cruz do Calvário, acerca de Jesus, acerca do que é a salvação, eu falei, eu quero esse negócio para a minha vida. Fui para o encontro, quando teve o batismo, me batizei, desci as águas, falei, agora eu sou de Cristo. E na época eu namorava aquela louca ali que é casada comigo. Nós tínhamos um namoro ímpio, mundano, tínhamos relações sexuais, porque no mundo é assim. E aí veio um pastor falar acerca de relacionamento, acerca de santidade. E quando esse pastor falou isso, que sexo fora do casamento era pecado, e pecado atrai maldição, eu falei, não quero maldição na minha vida não. Já fiz muito isso, já vi como é que é. Eu quero Deus agora no meu relacionamento. Saímos de lá, na época então a minha namorada, hoje minha esposa, me procurou e falou, ó, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, se a gente for continuar se relacionando, nós não vamos ter mais sexo. Eu olhei para ela e falei, eu ia te falar a mesma coisa. Porque normalmente quem toma essa decisão é a mulher. O homem, ele às vezes tem um receio em tomar essa decisão, porque o homem é mais carnal do que a mulher. A mulher é mais santa, o homem é mais carnal. Mas ela chegou em mim, mas o Senhor te falou a mesma coisa comigo. E eu olhei para ela e falei, eu ia te falar a mesma coisa. Se tu quiser continuar namorando comigo, Zé fini, acabou sexo. Nós vamos passar a orar a Deus, para saber se você é de Deus para mim e se eu sou de Deus para você. Tomamos uma decisão. Irmãos, quando eu falo que a minha conversão e esses passos que eu fui dando para mim foram muito simples, porque, sabe, hoje eu olho para trás e eu lembro, eu fui tomando decisões. Eu decido por Cristo, eu decido pela santidade, eu decido pelo melhor de Deus. E olha que na época, ela não está aqui. Tudo bem que você pode falar assim, não pastor, mas você é bonitão, você podia arrumar qualquer namorada. Obrigado. Mas humanamente falando, fisicamente falando, eu ia sair perdendo demais. Mas mesmo assim eu não tive medo, eu não tive receio. Porque se não era ela, Deus ia arrumar uma mulher de Deus para mim. Porque a questão é se é de Deus, irmão. A questão é se é da vontade de Deus. A questão não é se é da sua vontade. A questão não é se é do seu querer, é do querer de Deus. É de Deus para mim? Irmão, se for de Deus é um abraço. Se não for, chuta que é laço, irmão. Mas eu falei, ó, se tu me quer, eu te quero, mas se tu me quer é assim. E passamos a orar. Mas uma decisão que nós tomamos. E aí oramos durante 8 meses. Ah, pastor, mas foi só 8 meses? Foi. Porque depois de 8 meses nós decidimos nos casar. Podia ser mais tempo. O pastor Joel orou durante 7 anos. Depois que ele teve um novo nascimento, uma experiência com Cristo, ele abandonou também o sexo fora do casamento, só que ele teve que aguardar durante 7 anos. Meu Deus, pastor, 7 anos é tempo demais. Pois é. Será que é tempo demais para você encontrar uma mulher de Deus para a sua vida? Com quem você vai passar o resto da sua vida? Você já olhou para o resto da sua vida ou não? Dá uma olhadinha para o resto da sua vida. Veja se você consegue enxergar o resto da sua vida. Irmãos, é a segunda maior decisão que você toma na sua vida. Primeira é a decisão por Deus, por Cristo. A segunda decisão é o casamento. Porque é para o resto da vida. É até que a morte o separe.
De preferência dela, não é minha, né? Que ela vá primeiro, não eu, né? Mas é até que a morte o separe. Você está me entendendo? Mas a luta hoje, porque você está se relacionando, não é por causa dele, por causa dela, por causa do sentimento que você tem, não é porque se eu vou dar conta de viver sem, a luta é porque você não decidiu ainda. Eu não quero mais maldição na minha vida, eu não quero mais o pecado da minha vida, o pecado da prostituição sai da minha vida. A hora que você decidir, você vai ver, é simples, mas enquanto você não decide, a luta está aí, o diabo está bombardeando a sua mente, e agora, será que é, será que não é? E aí tem um momento bom, mas depois do momento bom vem o sentimento de culpa. Eu pequei, meu Deus do céu, agora eu estou mal com Deus, Deus está mal comigo. Aí vem a acusação e vem a condenação. Aí uma coisa não acontece, já não dá certo, aí o diabo vem e fala, está vendo? É por causa do pecado. O diabo fica ali cercando, acusando. Mas a hora que você decide, aí você experimenta a liberdade em Deus. Vou te dar outro exemplo. Sabe essa luta que você tem com a pornografia? Sabe? É só porque você não tomou uma decisão em Deus ainda. Qual a decisão, pastor? Faz uma oração simples para Deus. Fala, Deus, a próxima vez que eu pegar o meu celular e entrar num site pornográfico, meu celular queime. Deus me livre, pastor. Que é isso? Crê em Deus Pai. Pois é, você não tem coragem de fazer essa oração para Deus, né? A hora que você tomar a decisão de falar assim, eu não quero mais pornografia na minha vida, é uma decisão que você toma. Enquanto você fica tentando lutar, não, eu sou forte, eu consigo me mudar, eu consigo me transformar, eu consigo me libertar. Aí você fica ali, uma semana, 15 dias, mas de repente você escorrega, e aí você cai, quando você vê, você está navegando a pornografia de novo. Toma a decisão, faz a oração para Deus. Deus, se eu ver alguma pornografia ainda, Senhor, manda um anjo com uma espada furar os meus 2 olhos, Senhor. Faz essa oração para Deus, irmão. Você vai ver como se decide rapidinho por não querer ver mais pornografia. Por quê? Porque tudo é uma questão de decisão. Pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando. Eu sei que você está enfrentando. Eu já enfrentei essas lutas. Você não sabe a luta que eu enfrento como pastor, meu querido. Essa luta que você enfrenta, eu sei como lutar ela, como guerrear ela. É uma decisão. Decida. Sabe, esse probleminha que você tem em se submeter, em obedecer, é só uma questão de decisão. A hora que você decidir, isso vai mudar. Estou te falando que foi assim comigo. Eu vim para Deus, entreguei minha vida para o Senhor, me batizei, ouvi o pastor Joel falando sobre dízimo, falei, o que dízimo? Como é que é esse negócio aí? Me conta direito. 10%? Deus abençoa os 90%? Deus vai multiplicar? Estou debaixo da bênção? Tudo chega na minha mão, agora é abençoado? Não, peraí, eu quero esse negócio para mim. Eu decidi, está aqui minha irmã. Lá atrás meus pais achavam isso loucura, mas eu fui tomando decisões, irmãos. Decidi por santidade, decidi romper com o mundo, decidi romper com certos relacionamentos, decidi romper, e eu fui tomando decisões. Por isso que eu falo, para mim, a minha conversão foi muito prática, foi muito simples, no sentido de que eu fui abandonando as coisas. Vivi embriagado, irmãos. Na época, em 97, Isaías, eu trabalhava na prefeitura. Em 97, eu não me esqueço, eu ganhava R$916. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? Em 97, ganhar R$916. Irmão, não dá para pagar a conta da Itália. Cachaça, uísque, cigarro, de bale, lança-perfume. Comprava de caixa de lança-perfume. Um dia, um pouquinho antes do carnaval, minha mãe fazendo uma faxina no meu quarto, foi inventar de limpar em cima do guarda-roupa. Para que mãe vai limpar em cima de guarda-roupa de filho? Tinha um monte de bagunça minha lá. Achou uma caixa de lança-perfume. Desceu do guarda-roupa, eu cheguei em casa do serviço, aquele negócio assim na cama lá. Eu entrei no meu quarto, me deu 32 tipos de medo diferentes. Aí minha mãe, meu filho, o que é essa caixa aqui com esse negócio? Estava em cima do seu guarda-roupa. Eu falei, mãe, onde estava? Em cima do seu guarda-roupa. Falei, mãe do céu, é os perfumes que o Ivanzinho pediu. Esse trem tinha sumido.
Porque o lança-perfume é um vidrinho fininho, tem uma válvulazinha em cima, ainda bem que você não conhece, em nome de Jesus. Mas parecia um perfume. Passei a mão na caixa, botei debaixo do braço, falei, estou indo entregar para ele agora, antes que eu esqueça esse negócio de novo aqui. Levei para casa do Ivanzinho, que era um amigo meu. Falei, Ivanzinho do céu, dá um jeito, filho. Lá em casa não tem como mais esconder. Esconde na sua casa agora. Entreguei a caixa para ele e fui embora. No outro dia, estamos em casa assistindo o noticiário do meio-dia. Apreensão de lança-perfume em cima da ponte do Paraguai. Falei, apreensão de quê, gente? Apreensão de lança-perfume. Falei, cadê o controle da TV? Meu Deus do céu. Meu pai assistindo. Passei pertinho dele, catei o controle da TV, mudei o canal. Moleque, volta pro canal lá. Eu falei, não, pai, só quero ver um negócio aqui. Tem um outro jornal que vai falar um negócio aqui que eu queria ver e que não sei o quê. Ele catou o controle na minha mão de novo, voltou pro canal. Que voltou pro canal, já tinha passado a imagem da apreensão das caixas. Não viu. Mas minha vida era uma vida, irmãos, buscando sempre a felicidade, encher um vazio, preencher algo dentro de mim, sabe, uma vida desgraçada. E de repente eu conheço a Jesus, e de repente minha vida foi sendo transformada, de repente eu fui tendo experiências com o Senhor, de repente eu me casei, de repente aos 28 anos eu era pai, 28 anos de idade eu era pai, e de repente eu me tornei líder de célula, de repente eu me tornei discipulador, e de repente eu virei pastor da igreja. De repente. Como que foi isso? Nem sei de contar ao certo como foi isso. Eu só sei que eu fui tomando decisões na minha vida. Olha para cá, meu querido. Se tem algo hoje que te impede de você decidir por Deus, eu penso que no mínimo você precisa orar acerca disso. Não vou nem te falar que isso não é de Deus, mas tenho que falar para você que você no mínimo tem que orar. Tem irmãos da igreja que arrumam emprego para trabalhar à noite. Pastor, mas eu só arrumei emprego para trabalhar à noite. Pois é, então quer dizer que Deus te desamparou. Quer dizer que você não pode orar um pouco mais, clamar um pouco mais, buscar um pouco mais para Deus arrumar um emprego durante o dia para você, para a noite você poder cultuar, para a noite você poder ir na célula, para a noite você poder viver a vida da atividade da igreja. Irmão, então Deus se enganou. Então realmente eu preciso orar com você, porque esse Deus não é um Deus bom. Vamos buscar Alá. Alá deve ser um Deus melhor, porque esse Deus que você está servindo, ele não deve estar querendo te abençoar. Meu irmão, se hoje você não puder romper esse relacionamento, irmão, que garantia que você tem que esse relacionamento é de Deus? Eu não falo para os casados, pelo amor de Deus, Jonathan. Está batendo na mulher já, rapaz? Para. Homem do céu, não faz isso não. Eu estou falando para quem não tomou uma decisão pelo casamento ainda. Ah, pastor, mas se eu chegar nele e falar que eu não quero mais, ele vai me largar. Deus vai arrumar um varão bonito para você, irmã. Deus vai arrumar uma varoa bonita para você, irmão. Creia. Arrumou para mim? O que não vai arrumar para você? Só você crer. Ela não creu muito. Ela não orou muito. Eu já orei demais. Eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu bati, eu gritei, eu urrava com o Senhor. Ela orou um pouquinho só, aí Deus deu isso para ela. Mas se você orar, Deus vai dar o melhor para você. Então o que te pede de tomar uma decisão hoje? Uma decisão por assumir uma célula, por liderar uma célula. O que te impede? Ah, pastor, não está pronto. Você vai estar pronto quando? Quando Jesus voltar? Aí você vai estar pronto? Não, irmão, você está pronto hoje. Você está respirando aí? Se tu está respirando, tu está cheio do Espírito Santo de Deus. Se tu está cheio do Espírito Santo de Deus, o Senhor já capacitou você, para você ser um líder de célula ungido, multiplicar essa célula, se tornar um discipulador, se tornar um obreiro, se tornar um pastor de jovem, ser enviado para uma das 300 igrejas. Mas o que te impede de tomar uma decisão pelo Senhor hoje? O que te impede de tomar uma decisão pelas coisas do Senhor hoje? Eu sempre falo, o Bruno e a Larissa estão se relacionando, o Anderson e a Rayane estão se relacionando. Eu sempre falo para os jovens, qual que é o termômetro? Se o meu relacionamento está me impedindo de crescer mais em Deus, já é um sinal para eu orar um pouco mais acerca disso. Porque se eu estou me relacionando com a pessoa que eu creio que vai ser a mulher que eu vou passar o resto da minha vida,
eu vou produzir mais para Deus, eu vou buscar mais Deus, eu vou multiplicar mais a minha célula, eu vou estar mais nas comunhões, eu vou estar colado do meu líder de célula, do meu obreiro, do meu discipulador. Por quê? Uai, porque isso aqui já está resolvido com Deus. Então agora eu vou fazer aquilo que eu posso fazer enquanto estou solteiro. Que depois que casa, meu irmão, eu vou falar para você, mudam as coisinhas. As coisinhas mudam. Então aproveita agora esse tempo seu de solteiro, de você dar o seu melhor para Deus, o seu máximo para Deus, de você tomar as decisões que você pode tomar agora enquanto solteiro. E depois você tem uma esposa, uma auxiliadora idônea, alguém à altura, alguém que você vai ter que sentar, que você vai ter que conversar, que você vai ter que dialogar, alguém que você vai ter que ouvir, alguém que vai ter que passar tempo, que você vai ter que suprir, fazer cafuné quando vai dormir, fazer massagem no pé quando acorda, deixar a mesa do café pronta, esquentar o leitinho para ela, botar certinho quantos grãozinhos de café ela gosta, menos de uma colher de açúcar. Você está entendendo? A matemática depois fica louca. A matemática agora é simples, é 1 e 1, é eu e eu. Depois da matemática é 1 e 1 que dá 4. Ah, eu saí da filmagem, mas me ouviram, né? Então você está me entendendo, meu querido? Eu estou aqui para falar para você essa noite, que essas lutas que você está enfrentando, é porque você não tomou a decisão certa no Senhor ainda. Essa noite você tomar a decisão certa no Senhor. Essa é a noite de você abandonar o que você precisa abandonar. Essa é a noite de você deixar para trás aquilo que você precisa deixar. Mas pastor, é muito difícil. É difícil porque você não tomou uma decisão ainda. Não sei se você está me entendendo. A hora que você tomar a decisão, a hora que você abrir o seu coração e falar, Senhor, essa área é tua, eu me entrego em tuas mãos, eu não quero mais essa vida para mim, Senhor. O Espírito Santo passa a te ajudar, porque até então, o Senhor é soberano, Ele é Deus, mas Ele respeita as suas decisões. A Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta do seu coração, Ele bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus não chega arrombando. Pastor, mas Jesus está vendo que essa área da minha vida está bagunçada. Por que Jesus não chega dando uma voadeira, mandando então esses demônios para o inferno, libertando? Porque você tem que buscar Ele. É você que tem que abrir e falar, Senhor, não quero mais isso para a minha vida. Eu decido a partir de hoje. E se for preciso, faça essa oração. Essa luta que você enfrenta, jovem, com masturbação. Sabe por que você enfrenta? Porque você não orou a Deus ainda, decidindo e falando para Deus, próxima vez, Deus, que eu for me masturbar, que a minha mão caia, Senhor. Ou que a minha ferramenta caia, Senhor. Ora para Deus. Faz o teste. Se não funcionar, você me procura. Mas faz o teste. Bateu à vontade, começa a louvar o Senhor, meu irmão. Vai para o banheiro. Enquanto você está fazendo o serviço, começa a louvar o Senhor. Se a vontade não passar, é porque Deus está nesse negócio. Mas se você começar a louvar, é demais, é demais, é demais o que Deus vai fazer. Agora põe o choro para fora, cante, louve e adore, pois a sua vitória vai chegar nessa hora e não passa de hoje não. Hoje é o dia da vitória. Se não passar, irmão, se não passar, você está entendendo? Decida. Pastor, não dou conta, é mais forte do que eu. É, porque você não decidiu. Simples assim. Tudo na nossa vida começa com essa coisa simples, de abrir o coração, crer com o coração, confessar com a boca que Jesus Cristo agora é meu Senhor e meu Salvador. Resolvi a questão do inferno. Todas as demais lutas na sua vida é assim. Abra o seu coração. Fale para o Senhor quais são as suas lutas. Fale para o Senhor o que você não quer mais viver na sua vida. O que você quer abandonar. Qual que é a prática do pecado, daquilo que está vencendo você, daquilo então que está sendo mais forte que você quer abandonar. É isso que Deus vai fazer na sua vida. É isso que eu quero te convidar essa noite. Você fica em pé no seu lugar. Vou fazer uma oração, você vai orar comigo.
Mas aí vamos tirar um momento agora para você orar ao Senhor, porque é a sua decisão hoje ao Senhor, amém? Então diga assim comigo: Senhor, essa noite, conscientemente, eu reconheço que sou um pecador, eu sou falho, e essa noite, Senhor, eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, Tu desceu em carne, habitou neste mundo, viveu entre nós, morreu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitastes, e hoje estás assentado à direita do Pai. Eu creio na Tua obra lá na cruz do Calvário. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos essa noite e te peço perdão pelos meus pecados. Diga: e nesse momento eu quero rejeitar. Comece agora do seu jeito, da sua forma. Por isso que eu pedi para você ficar separado, para não ter perigo do irmão estar no seu lado, ficar ouvindo você. Mas eu gostaria que nesse momento você tomasse uma decisão em Deus. É você e Deus, meu querido. Mas que você começasse a falar para o Senhor agora: quais são as áreas da sua vida que você quer mudança? Faça como Jacó, comece a lutar com Deus agora. Comece a falar para o Senhor: Senhor, eu decido essa noite, ó Deus, não querer mais a pornografia. Eu decido não querer mais, Senhor, a prostituição. Eu decido não querer mais o sexo fora do casamento. Senhor, eu decido não querer mais a mentira, Senhor. Senhor, eu decido não querer mais, ó Deus, a masturbação. Eu decido não querer mais a desobediência, a rebeldia. Senhor, eu decido, ó Deus, não querer mais, Senhor, estar distante do Senhor, estar afastado dos Teus caminhos. Senhor, essa noite eu decido pelo batismo, Senhor. Eu decido me batizar, Senhor. Comece a orar ao Senhor. Comece a falar para o Senhor quais são as suas decisões essa noite. O que você deseja rejeitar da sua vida. Rejeite o medo, rejeite a escravidão do pecado, rejeite a ansiedade, rejeite o pavor, rejeite a depressão, rejeite a enfermidade, rejeite as mentiras que o diabo tem lançado na sua mente, tem bombardeado você. Essa noite é uma noite apenas de você tomar uma decisão no Senhor, apenas você abrir o seu coração, apenas você falar para o Senhor que você quer viver uma nova vida, que você quer agora então, já que você está em Cristo, você quer ver Deus fazendo tudo novo na sua vida, você quer deixar as coisas velhas para trás, a vida velha para trás, a prática velha para trás, mas agora você quer tudo novo, você quer algo novo, um enchimento novo do Espírito Santo, uma esperança nova no seu coração, uma alegria, uma paz, a plenitude do Espírito. Fale para o Senhor que você a partir de hoje quer viver em santidade para Ele. Fale para Ele, fala: Senhor, eu quero me guardar para o homem que o Senhor tem para mim, eu quero me guardar para a mulher que o Senhor tem para mim, eu quero me guardar para o meu casamento. Decida, ore ao Senhor, fala: Senhor, eu decido essa noite pelo meu casamento. Até aqui, Senhor, eu não havia decidido por isso ainda, eu estava esperando, eu estava aguardando, eu já nem sabia mais se o Senhor tem um homem, uma mulher para mim, mas essa noite, Senhor, eu decido pelo casamento, eu decido pela família, eu decido pelo melhor do Senhor na minha vida, eu decido, ó Deus, por responder ao Teu chamado. Senhor, eu nem sei como vai ser isso, mas essa noite eu decido por ser um líder de célula, eu decido por ser um anfitrião, eu decido, Senhor, por ser um servo, por fazer a Tua obra, por servir ao Senhor aonde eu estiver, Senhor, no meu trabalho, na minha escola, ó Deus, em meio à minha família, em meio aos meus familiares. Eu quero tomar uma decisão essa noite, Senhor, quero decidir pelo Senhor e quero abandonar, Senhor, essas práticas. Diga assim comigo: Espírito Santo de Deus, eu declaro que eu tenho a mente de Cristo, eu sou tal qual Cristo é. Diga: a partir de hoje, Espírito Santo de Deus, eu levo a minha mente, os meus pensamentos cativos, em obediência
a Cristo Jesus e a sua palavra, e que o teu Espírito, Senhor, possa me ajudar nas minhas lutas. Espírito Santo, me fortalece na hora da fraqueza. Espírito Santo, me fortalece na hora da angústia. Espírito Santo, se o Senhor perceber que eu for cair, me dá um sinal, me alerta, me guia, porque eu não quero mais essas práticas que eu acabei de rejeitar, que eu acabei de confessar essa noite. E eu decido pelo Senhor, eu decido pela tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia.